Bom, é o seguinte, o poeta da semana, antes de falar do poeta da semana, eu gostaria de falar assim rapidinho de um grande músico argentino que é o Astor Piazzolla. Astor Piazzolla é argentino, de ascendência italiana, foi cedo para os Estados Unidos, com a família, 5, 6 anos, estudou lá, teve influência de blues, de jazz, e teve um encontro marcante com o Carlos Gardel, que o inclinou a voltar às origens e se dedicar ao samba. Desculpa. Se dedicar Ao tango. ao tango. Essa é a sua música, talvez a mais famosa, Adiós Nonino. Só como ilustração aqui. O tango simboliza a tragédia, né? E o poeta da semana, eu vou falar do Heleno de Freitas. O Heleno de Freitas foi o primeiro bad boy do futebol brasileiro. Ele, mineiro, São João Nepomuceno, família de classe média alta, ele era advogado, foi morar no Rio de Janeiro e jogava futebol de areia, foi descoberto pelo Neném Prancha. Neném Prancha é aquele filósofo contemporâneo, que o Boca até já citou aí, sem falar o Neném Prancha, que ele, pênalti é tão importante que o presidente do clube deveria bater. Tem outra que, se concentração ganhasse o jogo... Se concentração ganhasse o jogo, é isso, o time da penitenciária... Se Macumba valesse... Não, mas aí você está cortando, né? Acabava empatado. É tudo Deixa dele. Vou falar isso aí tudo. Aí... Fala a boca, já foi. Fala a boca. Fala a boca. Desculpa. Que isso, Boca, tranquilo. Aqui está a imagem do Heleno. Heleno foi um boêmio, colocou o Botafogo nas páginas sociais, namorava celebridades e falava outros idiomas, teve uma vida de glória, tal, e no final dos anos 40, não disputou a Copa do Mundo, porque a década de ouro do Heleno de Freitas foi a década de 40, que ele, pela Segunda Guerra Mundial, não teve não teve Copa do Mundo. O Heleno era não era gente boa, ele era uma figura meio que intratável, o Heleno de Freitas. O Heleno de Freitas era um narciso. Ele era desleal com os colegas, ele brigava, ele xingava o colega na frente, humilhando, origem humilde. O Heleno não era uma pessoa agradável, não, certo? E muito nervoso, e brigão, sempre brigando. E depois ele contraiu sífilis, que foi descoberto depois, mas no final da década de 40 ele contraiu sífilis e passou a cheirar éter, bastante éter. Então, o final da carreira dele foi marcado pelo vício em éter e lança-perfume e crises nervosas. A sífilis fez com que ele tivesse crises cada vez mais constantes em espaços menores de tempo. Ele ficou muitos anos no Botafogo, até 48, e não ganhou nenhum título pelo Botafogo. Na década de 40, o grande esquadrão do Brasil, acho que até o grande esquadrão da América do Sul era o Vasco. Então, o Vasco ganhou a maioria dos campeonatos ali. O Heleno foi vendido para o Vasco em 49, numa briga com o Botafogo, ele é vendido para o Vasco e é campeão carioca pelo Vasco da Gama. Mas logo brigou, aí o Heleno foi para o Boca Juniors, era um galã, tem muita lenda urbana do Heleno de Freitas. E vou falar que o Heleno tinha namorada Eva Peron e tal. Essa história o historiador não confirma, não, mas era um boato que aconteceu. A Colômbia, depois ele voltou, ficou perambulando. Na Colômbia, a Colômbia teve uma liga pirata, que pegou grandes jogadores da época, a despeito da FIFA, ele, o Di Stéfano foi, e o Heleno de Freitas foi para lá. Jogou pouco tempo, 2, 3 meses e tal, e crises nervosas, saiu. Num desses jogos do Heleno, tinha um jovem jornalista do Diário lá de Bogotá,
O Heleno jogou no Júnior Barranquilla, na Colômbia. Que viu uma apresentação do Heleno, achou uma coisa espetacular tal, e fez um texto maravilhoso e publicou. Esse finalista era o Gabriel Garcia Marques, autor de 100 Anos de Solidão, que depois veio ganhar o Oscar. O Oscar, eu estou com o Oscar na cabeça. Veio ganhar o Nobel de Literatura. O Heleno voltou, ainda era do Vasco, uma briga e tal, perambulou. Ele já passou por aqui uma imagem dele com a camisa do América. O último jogo dele foi com a camisa do América. Ele, aos 30, a primeira partida dele no Maracanã, o Heleno não é da era Maracanã, a primeira e última partida dele, a última partida... atacante? É centroavante. Disputou o Mundial, o Sul-Americano, foi artilheiro do Brasil no Sul-Americano, aqui é a estátua dele com a estrela solitária do Botafogo. E encerrou a carreira, foi entrando em decadência, a família não tinha como tratar, assim, não aguentava mais o Heleno de Freitas, ele voltou para São João Nepomuceno e ficou, literalmente, o Heleno enlouqueceu. Ele agredia as pessoas, ele ficava narrando os gols dele de futebol na rua. A família internou o Heleno num sanatório em Barbacena. Alguns colegas, amigos, visitavam, ele não reconhecia, agredia, ele fumava um cigarro atrás do outro. Tem uma passagem dele fumar 4 cigarros, dele pegar 4 cigarros, enfiava na boca e ficava mostrando para o povo. Ele teve um final de vida trágico, o Heleno de Freitas. E tem uma passagem engraçada do Heleno de Freitas, que ele ficava super irritado, é que em 46 foi na época Hollywood, Broadway, era o que tinha de glamour, que exportava para o mundo inteiro. E o grande filme do ano de 45 ou 46, se eu não estou enganado, é Gilda, com a Rita... E a Gilda foi... As torcidas adversárias começaram a chamar o Heleno de Freitas de Gilda. E ele ficava possesso, saía, brigava. E até um livro excelente, infelizmente, eu não achei, até queria mostrar. Chama Nunca Houve um Homem como Heleno, que é a biografia do Heleno de Freitas, que ele que explica mais ou menos essa questão da Gilda. O Heleno também foi conhecido como Gilda. E ele teve esse final trágico. Então, naquela parte final, eu não me atrevi a escrever nada sobre o Heleno de Freitas. Essa aqui é ele com a camisa do América ali, esse é o último jogo dele no Maracanã. Aí, voltando ao começo, ao nosso personagem inicial, o Astor Piazzolla, o Astor Piazzolla tem uma canção maravilhosa que chama Balada para um Louco. Foi feita para ele. Eu vou colocar... Não foi feita para ele, mas para mim foi feita para ele. Eu vou colocar aqui Balada de um Louco para a gente encerrar essa crônica de hoje sobre essa grande personalidade. Tem um filme dele também, que o Rodrigo Santoro interpretou, Heleno de Freitas, um filme em preto e branco, de 2012, por aí, um filme muito bom, Aline Moraes e Rodrigo Santoro. Eduardo, só antes de você terminar, Heleno de Freitas foi o grande craque do Brasil dos anos 40, e ele era um jogador cotado para jogar a Copa de 50 no Brasil. Ele foi exatamente. Ele era rompido com o Flávio Costa. O Flávio Costa. Ele era o grande craque do Brasil para a Copa de 50. Inclusive o Flávio Costa, que era o treinador, foi treinador do Flamengo, depois foi treinador do Vasco. E você sabe por que era chamado de Gilda? Principalmente porque ele tinha um tique, depois do gol ele ficava penteando o cabelo, mexendo no cabelo. Então, por isso que pegou o apelido de Gilda. Não, o apelido dele de Gilda porque ele era um homem bonito, ele era um galã, o Heleno de Freitas. Então, ele era um furacão, né? E Gilda, nunca houve uma mulher como Gilda, era uma mulher tal, fantástica. Fantástico o filme.
Então, aquela parte desses versos tão singelos, parará, eu vou colocar um pedacinho de Balada para um Louco, de Astor Piazzolla. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Veo un corso de astronautas y niños con un vals. Piantão é louco, já sei que estou piantão. Bailar, venimular. Ya sé que Estou estoy piantão, piantão, piantão. Yo miro a Buenos Aires. É uma história muito triste, mas é uma história real. Eu acho que é a história mais trágica do futebol, o personagem mais trágico do futebol brasileiro é o nosso homenageado de hoje, Heleno de Freitas. Piantão, piantão, piantão. Muito bem, Bola. Espetáculo, espetacular. Momento cultural, encerrando o nosso programa. cultural.